Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a segunda parte do conteúdo Sistemas Equivalentes de Forças, que está associado com a análise de corpos rígidos, tá certo? Então pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar uma breve revisão sobre produtos vetoriais, né? Eu acredito que todo mundo aqui já tem estudado, né? Produtos vetoriais nas disciplinas de matemática e de física 1, né, do início do curso de vocês. Mas aqui eu vou fazer uma breve revisão, né, para a gente recapitular esse conteúdo, né, essa operação vetorial, né, que é extremamente importante aqui para a análise de corpos rígidos, né, porque quando a gente analisa corpos rígidos, a gente vai precisar calcular, né, momentos de forças, né. Então, o momento ele é definido como um produto vetorial, né? Então, não só para a gente determinar momento, mas para analisar corpos rígidos, né? Essa operação de produto vetorial é extremamente importante, tá certo? Então, por isso que eu vou apresentar uma breve revisão, né? Sobre os produtos vetoriais, e aí já dá para a gente conseguir relembrar, né? Essa parte do conteúdo que vem lá da matemática, que a gente vai precisar, né, aplicar aqui para analisar problemas de tanto de sistemas equivalentes de forças, né, a gente vai conseguir fazer a equivalência de sistemas de forças, assim como analisar problemas de corpos rígidos, tá certo? Então, pessoal, produtos vetoriais, né? O produto vetorial de dois vetores P e Q é definido como um vetor V que satisfaz as seguintes condições, né? Primeira condição, a linha de ação de V é perpendicular ao plano que contém os vetores P e Q, né? Então a gente tem isso aqui, ó. Vamos considerar que P e Q são dois vetores, né? Que a gente quer calcular o produto vetorial, né? De P e Q, né? Então o produto vetorial de P e Q vai gerar um vetor, né? Um vetor resultante aqui, né? Perpendicular ao plano que contém P e Q. Então, o vetor, né, que vai surgir, né, a partir de um produto vetorial entre P e Q, ele vai ser perpendicular, né? O vetor resultante ele vai ser perpendicular ao plano que contém, ó, os vetores P e Q. Então, quando a gente calcular um produto vetorial entre dois vetores, o vetor, né, o vetor resultante, né, ele vai aparecer, né, num plano perpendicular aos vetores, ao plano dos vetores que eu estou calculando o produto, né? Certo? Como está representado aqui nessa figura, né? Eu tenho aqui P e Q formando esse plano, ó. O vetor resultante, né, ele vai ter uma linha de ação que é perpendicular ao plano onde P e Q estão contidos, tá certo? Então, segunda condição, a intensidade de V é o produto das intensidades de P e Q e do seno do ângulo formado por P e Q. Ou seja, a intensidade desse vetor aqui, ó, né, que é o produto de P com Q, né, ele vai ter intensidade, ó, P vezes Q, né, ou seja, a intensidade de P vezes a intensidade de Q vezes o seno do ângulo θ, né, ó, que é o ângulo, né, entre os vetores P e Q. Então aqui a gente já sabe que numa operação de produto vetorial, né, de dois vetores, o vetor resultante, né, o vetor do produto vai ser perpendicular ao plano dos dois vetores que eu estou calculando o produto, né, o vetor ele vai ser perpendicular ao plano e a intensidade dele é igual ao produto das intensidades dos dois vetores vezes o seno do ângulo entre eles, tá certo? E para a gente determinar o sentido, né, ó, a direção e o sentido de V, né, são obtidos pela regra da mão direita, né? Então, eu já tinha adiantado aqui que a direção de V, né, é perpendicular ao plano que contém P e Q, né? Mas se a gente quiser obter aqui de maneira prática, né, associada com o sentido, né, essa direção associada com o sentido, é só a gente aplicar a regra da mão direita, né? Como é que funciona isso, ó? Aqui vocês vão
utilizar a mão direita, né, como o próprio nome já fala, né? E vocês vão fazer o seguinte, ó, os dedos se curvam na direção de P para Q. Então, como é um produto, ó, V, né? V vai ser um produto P vetor Q, né? Ou seja, um produto de P e Q, né? Os dedos vão se curvar de P para Q, né? Então, ó, os dedos se curvam na direção de P para Q. V aponta na direção do polegar. Então, vocês curvam, né, os dedos da mão direita, né, de P para Q, ó, né, como está representado aqui na imagem, né, e o polegar vai indicar o que? A direção e o sentido do vetor V, ó, que é o produto de P com Q, né? Então, o polegar vai indicar o que? Que a direção está aqui para cima, né? E o sentido, a direção é aqui na vertical, né? E o sentido está para cima, né? Apontando para cima conforme o polegar indica, tá certo? Se fosse, ó, V, né? Eu vou chamar aqui de um V' igual a Q vetor P, né? O que é que a gente faz, ó? O V', né, estaria onde? Na mesma direção, ó, é só fazer, ó, aplicando a regra da mão direita, os dedos iriam se curvar de Q para P, né? Então, de P para Q, ó, a gente tem que o polegar vai ficar apontado para baixo, ou seja, a gente tem a mesma direção, né? Aqui, porém, o sentido é oposto ao sentido de V, né? Então, o sentido, ó, de V', né, que é igual a P, Q, vetor P, né? Então, aqui é diferente, ó. Só aplicar a regra na mão direita, né? Aqui, no primeiro caso, a gente curva os dedos de P para Q, né? Em V', a gente curva os dedos de Q para P. Então, de acordo com a regra da mão direita, né, o polegar vai indicar para baixo o produto vetorial. Mas a primeira condição continua sendo satisfeita, né? Ó, o V' é perpendicular ao plano que contém os vetores P e Q. Beleza, pessoal? Não tem mistério, né? Eu indiquei aqui a direção, né? Ou seja, que é perpendicular ao plano. Como é que a gente calcula a intensidade, né? A intensidade dos dois vetores vezes o seno formado, vezes o seno do ângulo formado entre eles, né? E por último, a direção e o sentido de acordo com a regra da mão direita, né? O vetor V, que satisfaz essas três condições que eu apresentei anteriormente, é citado como o produto vetorial de P e Q. Esse vetor é representado pela expressão matemática, né? V é igual a P vetor Q, né? Ou V é igual ao produto vetorial de P e Q, beleza? Então, essa é a representação, né, da operação de produto entre dois vetores, né, de produto vetorial de dois vetores, né, P e Q, beleza? Quando dois vetores P e Q têm a mesma direção e sentidos iguais ou opostos, seu produto vetorial é nulo, né? Por quê? Ó, vamos lá, né? Vou só escrever aqui, né? Ó, eu disse que a intensidade, né, do vetor resultante é igual a P, né, vezes Q, a intensidade de P vezes Q vezes o seno de θ, né? Seno de θ, sendo θ o ângulo entre P e Q, né? Se P e Q têm a mesma direção, né, significa que o ângulo entre eles, né, é quanto? 0, né, para o mesmo sentido, ou 180 para sentidos opostos, né? Então, seno de 0 é 0, ou seno de 180 também é 0, né? Então, quando os dois vetores P e Q eles têm a mesma direção, né, seja sentidos iguais ou sentidos opostos, o produto vetorial é nulo, né? Porque o ângulo entre eles, né, entre P e Q, é 0 para sentidos iguais ou 180 para sentidos opostos. Beleza? Então, daqui, ó, pela própria definição, né, para a gente calcular a intensidade, a gente percebe que V é igual a 0, né? Ou seja, V é igual a um vetor nulo, né? Já que a intensidade dele é 0, tá certo?
Então não esqueça isso, né? Ó, quando os dois vetores P e Q têm a mesma direção, né? Seja sentidos iguais ou opostos, o produto vetorial é nulo, tá certo? Porque o seno do ângulo o seno do ângulo, né? Formado pelos dois vetores é 0 ou 180, né? Seno de 0 é 0, seno de 180 é 0 também, certo? E por último, ó, a intensidade V do produto vetorial de P e Q é igual à área do paralelogramo que tem P e Q como lados, né? Ó. Então vamos ver isso aqui, ó, pela representação de uma figurinha que vai ficar melhor, né? Ó. A intensidade, né, do vetor que vai ser o vetor resultante, né, devido a um produto vetorial, é igual à área do paralelogramo, ó, formado, né, pelos dois vetores. Então, ó, se eu estiver calculando aqui, ó, a intensidade, né, desse produto vetorial, essa intensidade ela vai ser igual à área do paralelogramo, tá certo? PQ, beleza? A intensidade é a área do paralelogramo. Só que, para eu determinar uma intensidade equivalente, né, desse produto vetorial, eu também posso pegar um outro vetor, ó, equivalente, né? Um outro vetor, na verdade, não é um vetor equivalente, né? É um vetor que, quando eu calcular o produto vetorial, né, ele vai gerar uma intensidade equivalente à intensidade de P e Q, tá certo? De modo que esse segmento aqui, ó, Q e Q' tem que ser paralelo a P, né, ao vetor P, beleza? Então eu posso determinar também, ó, um produto equivalente, né, a dois vetores. Então o produto P com Q vai ser equivalente ao produto P Q', né? Não que Q e Q' sejam equivalentes, né? Eu me confundi, tá certo? É o produto. Então, ó, essa área aqui, ó, em azul, né, desse outro paralelogramo, P Q' vai ser igual à área do paralelogramo que é formado, né, por P e Q, tá certo? Então eu também consigo calcular, ó, um produto equivalente, né, já que o V vai ser perpendicular ao plano, né, e a intensidade dele vai ser igual, né, para o produto P e Q, assim como P e Q', tá certo? Ou seja, o V vai ser igual a P vetor Q, que é igual a P vetor Q', tá certo? Beleza, pessoal? Então percebam que ele vai ter uma orientação um pouquinho diferente, só que o produto vetorial vai ser o mesmo, né? O vetor aqui que vai aparecer devido à operação, né, desse produto vetorial vai ser exatamente o mesmo, tá certo? Então, na verdade aqui a gente consegue ter um produto equivalente, né, dos vetores P e Q e P e Q', beleza? E para encerrar, pessoal, eu vou apresentar algumas propriedades do produto vetorial, né? Os produtos vetoriais não são comutativos, né? Ou seja, Q vetor P é igual a menos P vetor Q, né? Como eu mostrei, ó, lá no primeiro slide, né? Só mostrar aqui, ó. Vou voltar aqui para a gente ver, né? Ó. Isso aqui, ó, esse vetor aqui em cinza é P vetor Q, né? E esse aqui que está embaixo é Q vetor P. Então percebam que V é diferente de V', né? O vetor V é diferente do vetor V'. Ou seja, P vetor Q é diferente de Q vetor P, né? Porém, se eu fizer aqui, ó, um V', né, igual a menos Q vetor P, né? Aí, para esse caso aqui, eu teria que V vai ser igual a V', V vai ser igual ao vetor V', né? Que na verdade a gente tem P vetor Q, né? É igual a menos Q vetor P. Beleza, pessoal? Então, os produtos vetoriais não são comutativos, né? Ou seja, se ele fosse comutativo, Q vetor P seria igual a P vetor Q, né? Q vetor P é igual a P vetor Q, que não é verdade, né? Ó, Q vetor P é igual a menos P vetor Q, como eu mostrei, acabei de mostrar na figura, né?
Entretanto, é possível demonstrar que a propriedade distributiva, né, a propriedade distributiva se sustenta, ou seja, P vetor Q1 mais Q2 é igual a P vetor Q1 mais P vetor Q2, né? Ou seja, a propriedade distributiva, né, ela permanece verdadeira, né, para o produto vetorial, ou seja, essa propriedade ela se sustenta, né, a propriedade distributiva. P vetor Q1 mais Q2 é igual a P vetor Q1 mais P vetor Q2. Beleza? E por último, a propriedade associativa não se aplica aos produtos vetoriais, né? Que propriedade é essa? Ó? P vetor Q, né? Vetor S é diferente de P vetor Q vetor S, né? Ou seja, P vetor Q vetor S é diferente de P vetor Q vetor S, né? Ou seja, a gente pega aqui, ó, um resultante, né? Ó, se eu chamar isso aqui de T1, né? Se eu chamar isso aqui de T, ó, um vetor T, né? Um vetor T, né? Chamar assim de vetor R, né? Eu vou colocar aqui como sendo um R. Então, P vetor Q é igual a R, né? Então, se eu pegar aqui, ó, R vetor S, né? É diferente de eu pegar aqui, ó, P vetor, se eu chamar isso aqui de T, né? É diferente de eu pegar o resultante aqui desse produto vetorial, né? E fazer P vetor T, certo? É um pouco confuso, né? Mas acredito que vocês conseguem entender, ó. Se eu pegar calcular aqui o produto vetorial, né? E depois calcular um novo produto vetorial com o vetor S, esse vetor aqui, ó, resultante, né, desse produto, ele vai ser diferente de eu pegar primeiro o P e multiplicar pelo resultante de Q com S, né, ó, de Q vetor S, tá certo? Então, se eu chamar isso aqui de T, eu teria R, um vetor resultante aqui, né, vetor S, vai ser um vetor diferente de P vetor, né, o produto vetorial, P vetor T, né, ó, que é o vetor resultante do produto de Q com S, beleza? Ou seja, a propriedade associativa não se aplica aos produtos vetoriais. Beleza, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.